Seja bem-vindo à primeira aula do curso de Sistemas Lineares do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei introduzir o conceito de equação linear e sistema linear. O que é uma equação linear? Bom, uma equação linear é toda equação que possui este tipo de estrutura aqui. A1 vezes x1 mais A2 vezes x2, A3 vezes x3, até AN vezes xn igual a C. Observe, A1, A2, A3 aqui, AN, eles são coeficientes reais não nulos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são elementos que pertencem ao conjunto dos números reais, com exceção do zero. Ou seja, 1 2 menos 2, meio menos meio, 100 menos 100 e etc. X aqui são as incógnitas. As incógnitas, aqui representada por x1, x2, x3 até xn. Observe, uma equação linear pode ter 2, 3, 4, 5 incógnitas, até mais. O comum é que tenha de 2 a 3. É possível ter 4? Sim. 5 também, mas acima de 4 é extremamente incomum, né? Vai ser muito difícil vocês trabalharem com equações lineares que possuam 5, 6, 7 incógnitas. Bom, C aqui, ele é o termo independente. O que é esse termo independente? É o valor ao qual a equação linear está igualada. E esse termo, ele pode ser qualquer número que pertença ao conjunto dos números reais, inclusive o zero. Observe aqui o exemplo. Primeira equação linear aqui, ó, item A. 2x mais y mais z igual a 4. 4 aqui, o que ele é? Ele é o termo independente. O que seria aqui, ó, x1, x2, x3, que são aqui as incógnitas, seria o quê? O x, o y e o z. Aonde x1 seria equivalente a x. O x2 aqui, que seria a segunda incógnita, seria o quê? O y. A terceira incógnita, o z. Quais são os coeficientes reais que estão multiplicando essas incógnitas? O x está sendo multiplicado por 2, o y por 1, o z por 1, positivo. Observe, por que o coeficiente real ele é um valor não nulo, ou seja, um valor diferente de zero? Porque se ele for igual a zero, se fosse possível que o coeficiente real fosse o zero, ele faria o quê? Ele zeraria o valor da incógnita. Ele faria com que a incógnita deixasse de existir. Se eu tenho aqui, ó, 0 vezes x é zero. Independente do valor que essa incógnita possa ter, eu estou eliminando a incógnita da equação. Por isso que o coeficiente real ele é um valor diferente de zero. Ele é um valor real com exceção do zero. Observe, quando tivermos uma equação linear igualada a zero, nós vamos ter uma equação homogênea. Agora, antes de prosseguir com essa aula, eu vou deixar aqui um recado para vocês. Se você possui dificuldades com matemática ou física e gostaria de alguém para resolver lista de exercícios ou provas ou ainda ter aulas particulares, você pode entrar em contato comigo a partir desse número e a partir de um valor razoável, dentro das minhas competências, eu irei auxiliá-lo. Agora, retornando aqui para o tema da aula. Observe, chama-se sistema linear a n incógnitas um conjunto de duas ou mais equações com n incógnitas. O que isso quer dizer? Observe aqui esses dois exemplos, tanto no item A quanto no item B. No item A, nós temos aqui um sistema que tem duas equações. Observe, um sistema linear tem, no mínimo, duas equações lineares. Nesse sistema, nós temos duas equações lineares que possuem duas incógnitas, onde x e y são as incógnitas e 7 e 1 são os termos independentes. Agora, quais são os valores aqui dos coeficientes reais não nulos? Na primeira equação, o primeiro coeficiente real não nulo é o 2, o segundo é o 3. Na segunda equação, o primeiro coeficiente real não nulo é o 1, que está multiplicando x, e o segundo é o menos 1, que multiplica o y. Agora, você pode estar aqui observando esses dois sistemas, do item A e do item B, e se perguntando, tá, o sistema do item B possui três equações.
Cada uma das três equações possuem três incógnitas. Isso quer dizer o quê? Que o número de incógnitas é igual ao número de equações? Então, se eu possuo um sistema linear com três incógnitas, então eu vou ter três equações? Se eu possuo um sistema linear com duas incógnitas, então eu vou ter apenas duas equações? A resposta é não. O número de incógnitas não é diretamente relacionado ao número de equações. É possível sim você ter um sistema linear com duas equações que possuem três incógnitas. Então, não tem nada a ver o número de equações com o número de incógnitas dentro de um sistema linear. Agora, o item B aqui, só de bater o olho, vocês podem aqui observar quais são os termos independentes. São os valores aos quais as equações estão igualadas. Então, primeiro é o menos 7, segundo é o 3, terceiro é o 12. Quais são os coeficientes reais não nulos? Na primeira equação, 3 é o primeiro coeficiente linear não nulo. O segundo é o 1. O terceiro é o menos 4. Na segunda equação, primeiro coeficiente real não nulo, 1. Segundo, menos 2. Terceiro, 3. Na terceira equação, primeiro coeficiente real não nulo, 2. Segundo, menos 1. Terceiro, 4. Então, veja que não é difícil identificar os coeficientes reais, não é difícil identificar as incógnitas, não é difícil identificar os termos independentes. Um sistema linear é uma estrutura fácil de ser compreendida. Outro detalhe, observe que um sistema linear ele vai ter uma estrutura que vai remeter a uma estrutura de uma matriz. Aliás, se você tem dificuldades com matrizes e deseja aprender, aqui no canal Passo a Passo tem uma playlist sobre matrizes. É uma playlist do curso de matriz do canal Passo a Passo. Então, se você tem dificuldades com matrizes, se você possui dificuldades com determinantes, você pode navegar dentro do canal e na playlist do curso de matrizes ou na do curso de determinantes e ir lá e tirar suas dúvidas e aprender aquilo que você precisa. Tem uma coisa, aliás, tem aqui que ressaltar. É necessário que você tenha um conhecimento prévio de matrizes e determinantes para não se perder aqui nas aulas de sistemas lineares. Por quê? Porque para resolver, por exemplo, para aplicar algumas propriedades, resolver alguns sistemas, vai ser necessário aplicar conceitos e propriedades que fazem parte, por exemplo, do curso de determinantes. Porque para resolver alguns exercícios vai ser necessário o quê? Calcular o determinante de um sistema linear. Então, se você não sabe o que é um determinante, se você não sabe calcular o determinante de uma matriz, você vai ter dificuldade de compreender como é que se calcula o determinante de um sistema linear. Então, se você quiser aprender como é que se calcula o determinante, vá na playlist do curso de determinantes do canal Passo a Passo. Agora, retornando aqui para a aula. O sistema linear possui uma estrutura semelhante a uma matriz, onde eu tenho o quê? Elemento da primeira linha, primeira coluna, então A1, 1. Isso aqui não é A11, é a primeira linha, primeira coluna. Essa aqui é o quê? É a primeira incógnita. Aqui é a segunda, aqui é a terceira, até a última incógnita. Esse aqui é o quê? É o termo independente, o primeiro termo independente. Na segunda equação, eu vou ter o quê? Termo da segunda linha, primeira coluna. Termo da segunda linha, segunda coluna. Termo da segunda linha, terceira coluna. Assim até a última equação que fizer parte do meu sistema linear. Agora, como é que se resolve um sistema linear? Um sistema linear simples, que possui apenas duas equações, um sistema que você deseja apenas conhecer quais são os pares ordenados, né, que fazem parte da solução do sistema, é muito fácil de ser resolvido. Veja esse exemplo. Eu tenho aqui um sistema com duas equações. A primeira é 2x mais 3y igual a 7 e a segunda é x menos y igual a 1. Qual é o primeiro passo aqui para resolver esse sistema? Simples, eu vou pegar uma das equações e multiplicar por menos 1. Eu vou pegar a equação que possui aqui os coeficientes reais de menor valor, que é a segunda equação, que tem aqui, ó, x menos y igual a 1. Eu vou multiplicar todos os termos dessa equação por menos 1. Então, eu vou ficar com
Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos y, mais y. Por quê? Regra de sinais de multiplicação. Negativo multiplica por negativo dá positivo. Menos 1 vezes 1 positivo, menos 1. Segundo passo, eu irei subtrair a segunda equação, que eu multipliquei por menos 1, da primeira. Então, vou ficar com 2x mais 3y igual a 7, menos x mais y igual a menos 1. 2x menos x, x. 3y mais y, 4y. 7 menos 1, 6. Então, vou obter aqui a terceira equação. Terceiro passo, eu vou isolar uma das incógnitas da terceira equação. A terceira equação, né? X mais 4y igual a 6. Eu vou isolar x. Eu poderia isolar y? Poderia. Mas aqui eu vou isolar x, que vai ser o quê? Um caminho mais simples. Então, eu vou ter x mais 4y igual a 6. Isolando x, basta fazer o quê? Pegar esse 4y, passar para o outro lado da igualdade. Se desse lado eu tenho um valor positivo, do outro lado vai ficar um valor negativo. Logo, eu vou ter x igual a 6 menos 4y. Vou chamar isso aqui de quarta equação. Agora, quarto passo. Bom, o quarto passo aqui vai ser substituir o valor encontrado na primeira equação. Na minha quarta equação, o que eu obtive? Eu isolei x e obtive essa equação, x igual a 6 menos 4y. Vou substituir esse valor na primeira equação. A primeira equação linear é 2x mais 3y igual a 7. Substituindo este valor aqui nesse x, eu vou ter o quê? 2 vezes 6 menos 4y mais 3y igual a 7. Agora, aplico a distributiva. 2 vezes 6, 12. 2 vezes menos 4y, menos 8y. Logo, eu ficarei com 12 menos 8y mais 3y igual a 7. Vou pegar esse 12 que deste lado da igualdade está positivo, vou passar para o outro lado da igualdade, e lá ele ficará negativo. Aqui, realizarei a diferença entre esses termos. Menos 8y mais 3y vai dar menos 5y. Logo, ficarei com menos 5y igual a 7 menos 12. 7 menos 12, menos 5. Para descobrir o valor de y, basta fazer o quê? Isolá-lo. Para isolá-lo, basta pegar o menos 5 que está multiplicando ele e passar para o outro lado da igualdade. Se passa para o outro lado da igualdade, ele vai dividir o valor que eu tenho do outro lado. Porque se desse lado da igualdade multiplica, do outro lado vai fazer a operação oposta, que vai ser a divisão. Logo, eu terei y igual a menos 5 sobre menos 5. Menos 5 dividido por menos 5, 1. Com isso, eu obtive o valor de y. Obtive o valor de y, o quinto passo vai ser o quê? Vai ser substituir esse valor na quarta equação. A quarta equação é x igual a 6 menos 4y. Achei o valor de y, substituo aqui. Logo, eu terei x igual a 6 menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. 6 menos 4, 2. Logo, a solução desse sistema é o par ordenado. X igual a 2, y igual a 1. Com isso, eu resolvi esse sistema. Essa é uma das formas, de se resolver um sistema linear simples, que possui duas equações. Duas equações com apenas duas incógnitas. Agora, observe esse outro exemplo. Aqui eu tenho um sistema linear que tem três equações, cada uma com três incógnitas. E todas essas equações possuem como termo independente o valor zero, ou seja, todas elas são iguais a zero. Quando eu tenho um sistema linear e todas as equações possuem como termo independente o valor zero, isso quer dizer que eu tenho um sistema homogêneo. E todo sistema homogêneo admite a solução nula. O que quer dizer solução nula? Quer dizer que o valor para cada uma das incógnitas vai ser zero. Então aqui quer dizer o quê? X igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Eu não tenho aqui, em cada uma das três equações, x, y e z como incógnitas. Então, quando eu tenho um sistema linear homogêneo, eu posso ter como resposta para os valores das minhas incógnitas a solução nula, que é o quê? Cada uma das incógnitas valendo zero. Isso quer dizer que sempre que houver um sistema linear homogêneo, a solução será essa? A resposta é não. Você pode sim ter sistemas lineares homogêneos
onde a solução não é essa aqui, ou seja, não é a solução nula para cada uma das incógnitas, que é a chamada solução trivial. Você pode ter sistemas lineares homogêneos, onde os valores para as incógnitas serão valores que não serão nulos, ou seja, serão valores diferentes de zero. Bom, eu espero que você tenha compreendido tudo que foi explicado aqui ao longo dessa aula, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da sua parte, escreva aí nos comentários. Se você tiver gostado dessa aula, não esqueça de deixar aí o seu like. Nas próximas aulas eu irei resolver exercícios e aplicarei todos os conceitos aqui que foram trabalhados ao longo dessa aula. Tenha bons estudos e até mais!